Hoje eu estou aqui para falar com você sobre o investimento pré-fixado e o investimento pós-fixado. O que me levaria a escolher um investimento pós-fixado ao invés de um pré-fixado e o que me levaria a selecionar ou colocar na minha carteira de investimentos um investimento pré-fixado no lugar de um pós-fixado. Sempre uma dúvida muito grande, alguns investidores nem percebem essa pequena diferença, mas ela afeta muito o rendimento da sua carteira, ok? Afeta muito o seu planejamento de independência financeira, afeta totalmente a sua trajetória aí como investidor. Luiz, qual que é a principal definição de um investimento pré-fixado? É aquele investimento que você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar no momento que você realiza a aplicação. Você vai lá na sua plataforma, na sua corretora, do seu banco, escolhe CDB X, LCI Y, qualquer um desses ativos aí, dessas ferramentas para você estar investindo. Um exemplo, CDB com 13% de rentabilidade no ano, sem levar em conta imposto, sem levar em conta inflação, que não é o objetivo desse vídeo. Você viu lá, 13% de rentabilidade. Então, nesse caso, você já sabe exatamente que se você pegar esse CDB e segurar ele por 3 anos, você vai receber 13% para cada ano que se passou. Lá no final, lá no vencimento, se for um CDB sem liquidez diária, vamos colocar que seja um CDB sem liquidez, você vai sair só lá no final do ano, então daqui 3 anos você vai receber o equivalente a 13%. Nenhuma surpresa, tranquilo, você não precisa se preocupar com nada, você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar no final. Qual que é a definição de uma renda fixa ou de um investimento pós-fixado? É aquele que você não tem tanta ideia. Se tratando de renda fixa, você não sabe exatamente quanto será o final. Geralmente ele está atrelado a um benchmark. Ele vai estar atrelado ao CDI. Ele vai estar atrelado a Selic, no caso do Tesouro. Ele vai estar atrelado a IPCA. Então ele pode proporcionar uma rentabilidade muito diferente do esperado. Por exemplo, se ele estiver atrelado ao CDI, o CDI pode subir bastante, ou ele pode cair também, ou seja, se ele subir, ele vai afetar positivamente aí o seu rendimento. Volto a repetir, sem levar em conta outras variáveis. Se o CDI cair, ele vai afetar negativamente o seu investimento. Por quê? Porque ele é pós. E qual que é a diferença entre os dois, Luiz? Você falou do pré-fixado e do pós-fixado. Gente, se você entrou em investimento pré-fixado e, um exemplo, o CDI ele caiu, o IPCA caiu, o que aconteceu? Todos os investimentos pós-fixados atrelados ao IPCA e à Selic ou ao CDI vão cair junto com ele. Enquanto isso, o investimento pré-fixado vai se valorizar. Não quer dizer que a rentabilidade vai aumentar, não estou falando isso. A rentabilidade do investimento pré-fixado é fixa, é pré, tá? Então, ele não vai te dar mais rendimento, ele vai se valorizar no mercado secundário, entendeu? Então, essa é uma regra básica. O contrário também é verdade, eu até expliquei em outro vídeo. Se a taxa, a Selic, desde o momento da sua entrada, ela subir, os títulos pós-fixados provavelmente terão um valor acima do seu título pré. Por quê? No momento da sua entrada, no momento que você realiza o investimento, maior parte das vezes, os CDBs, por exemplo, vamos tirar o CDB como exemplo, ele vai seguir a taxa básica de juros. Então, se a taxa de juros hoje estiver a 13%, o CDB pré-fixado pode estar um pouquinho diferente, mas vamos usar como regra aqui, ele vai estar pagando 13%. Pré-fixado. Enquanto isso, um CDB de liquidez diária, que você pode sair dele a qualquer momento, pós-fixado, vai estar pagando, por exemplo, 100% da taxa fixa do CDI. Então, com esse 100%, se a Selic subir, esse título aqui, esse CDB pré, ele vai ficar no mesmo preço. Não vai sair de 13%, ele é pré. Enquanto isso, se a taxa básica subir, o pós-fixado subir de 13 para 14, a rentabilidade desse aqui vai junto com ele. Entendeu? Essa é a principal diferença. O investimento pós-fixado, ele acompanha o seu principal indicador, ok? Ele vai sempre acompanhar, tanto para cima como para baixo. Então ele pode ganhar valor no mercado, ele pode perder um pouquinho de valor no mercado.
e a rentabilidade dele também vai seguir nesse sentido, de acordo com a sua referência. Enquanto isso, o título, né? Eu uso muito o título, né, gente? Mas sempre que eu falar título, você entenda aí como investimento, tá? Enquanto o seu investimento pré-fixado, se a taxa principal cair, teoricamente no valor secundário, se fosse uma debênture, por exemplo, ele iria ganhar valor no mercado. E o contrário também é verdade. Se desde o seu momento de entrada a taxa subisse, o seu investimento pré-fixado, teoricamente, ele iria perder valor no mercado secundário. Tá? Vamos supor que seja um investimento que tenha liquidez, volto a repetir como exemplo, uma debênture. Tá? Então, essas são as consequências, tá? De uma alta e de uma queda na taxa, na principal referência, e algo que você tem que levar em conta para os seus investimentos. Por exemplo, se você está pensando em realizar seu primeiro investimento ou alocação na sua carteira, é sempre bom que você verifique a expectativa dos analistas com relação à principal referência desse investimento. Se é um investimento que tem como principal referência a Selic, então veja qual a expectativa para a Selic daqui para os próximos anos. Se o principal índice de referência é o IPCA, então estude, veja a opinião dos analistas, qual a opinião deles com relação ao IPCA daqui para os próximos meses, para os próximos anos, porque isso vai afetar diretamente o rendimento do seu investimento. Se o seu investimento, se para os dois que eu mencionei agora, a expectativa for de queda, compensa mais você investir em um pré-fixado, porque ele vai se manter ali. Se você estiver satisfeito com a taxa do pré, às vezes o pré ele precifica uma queda na taxa de juros, então às vezes o mesmo pré pode ficar com rendimento um pouquinho magro, mas pode ser muito melhor que o pós, que pode cair infinitamente. Não vai chegar a zero, né, gente? Mas eu quero exemplificar para você de maneira até um pouquinho grosseira que ele se movimenta de acordo com as reuniões aí do Copom, por exemplo, para os investimentos que são atrelados ao CDI. Então, fica aí a definição para você, para te ajudar a selecionar melhor o seu investimento em renda fixa. Nem sempre tal investimento é o mais indicado para a sua carteira, dependendo do cenário, e nem sempre o outro investimento é o mais indicado. É sempre bom a gente dar uma analisada, uma estudada para selecionar a melhor alternativa, perfeito? Um grande abraço e até o próximo vídeo.